Bom dia a todos. Nós vamos dar início a mais um evento do nosso grupo de pesquisa Democracia e Sociedade. E hoje nós temos um tema muito importante, que é Direito Processual Civil Transconstitucional e o diálogo entre os juízes. E o nosso convidado, que vai nos brindar com a palestra sobre esse tema muito difícil e complicado, e vai até nos explicar sobre o que exatamente se trata, é o meu querido amigo Sérgio de Almeida Ribeiro. Ele que foi nosso aluno no mestrado da PUC, concluiu com brilhantismo, defendendo tese sobre o tema do habeas data, e ele é atualmente doutorando em Direito pela Universidade do Vale do Rio Sinos. Ele é também aluno ouvinte da Universidade de Borgonha, Franco-Comté, na França. Ele é também professor convidado, né, nos cursos de pós-graduação da MASE, ESA e outras instituições, e também da Universidade Hamilton, em Medellín, na Colômbia, onde também é professor do curso de mestrado em Processo Civil Comparado. Ele é membro do CEAPRO, do Centro Latino-Americano de Investigações de Direito Processual, o CLIDEPRO. É autor de vários textos, artigos, coletâneas, é também diretor da editora Luauri e é advogado em São Paulo. Então, com isso, eu inicio agradecendo imensamente ao meu querido amigo Sérgio por ter aceitado o nosso convite de realizar essa palestra aqui para nós, tratando desse tema tão, me parece, né, complicado, de difícil entendimento, e que estamos aqui ansiosos por suas luzes a respeito desse tema. Então, com isso, eu passo a palavra ao meu querido amigo Sérgio. Muito obrigada, Sérgio. O constitucionalismo no passado, ou se ele é um desdobramento desse constitucionalismo, ou ele é simplesmente um modelo que está surgindo, não como uma ciência ou como dentro do direito, por conta dessa revolução digital e da globalização, né? E está tendo muita repercussão no direito, embora o transconstitucionalismo ele já vem sendo debatido desde a década de 60, mas ele ganhou muita ênfase, né, a partir da globalização, né, que começou a gerar as relações transnacionais, né, entre os países. E acho que o exemplo que todos nós conhecemos aqui no Brasil de um modelo transnacional, mas no ponto jurídico, é a arbitragem. Né? A arbitragem ela é, sim, um modelo, a gente pode dizer que é um modelo, embora do âmbito privado, né, que é relações de direitos materiais, né, patrimoniais, mas ela é, principalmente nessa questão de decisão tudo, ou de questão jurisdicional, ele é um exemplo prático que a gente vê diariamente, né, principalmente aqueles que atuam na arbitragem, para a gente entender um pouco o transconstitucionalismo. Mas esse transconstitucionalismo que eu vou falar aqui, ele envolve direitos indisponíveis, justamente pelas questões que a gente tem, pelas questões surgidas, conflitos de direitos humanos, direitos indisponíveis, que vem surgindo ao longo desse século XXI, né, mas que já começou da metade do século passado para frente, e que agora está despertando debates, está despertando várias conferências, várias obras, tudo, porque é um tema bastante relevante para a nossa comunidade. Eu acho que o maior modelo de transconstitucionalismo que nós temos é o europeu, por conta do euro lá, essas coisas todas, né? Mas aqui na América Latina, por exemplo, o modelo de Código de Processo Civil transnacional é anterior ao modelo de Código de Processo Civil adotado, criado pelo ANDROA, né, que foi de 2004, e o nosso modelo que o Instituto Ibero-Americano ele tem um código de processo para a América Latina que ele foi pensado e criado em 1900, na década de 60 e aprovado em 88. Então, para ver que o tema não é tão novo assim.
E eu acho, assim, dando um salto, assim, vou pular essa questão histórica, já vou entrar direto, porque o tema principal mesmo para nós é processualista, mas eu tenho que falar dessa questão constitucional e dos problemas dele gerados, até para situar o pessoal que não tem muita familiaridade com o tema. Acho que o primeiro ponto a ser dito é a relação do transconstitucional com a cidadania. Por que diz isso? Porque o transconstitucionalismo, sobretudo com essa revolução digital, né, ele deu voz às minorias. Inegavelmente, as minorias, com a revolução digital, através das redes sociais principalmente, tiveram voz e elas estão conseguindo aquilo que o Estado, seja no plano político, seja no plano jurídico, não conseguia tutelar as minorias, as redes sociais têm feito esse papel, principalmente por essa questão do cancelamento, né? Hoje em dia, se você tem uma atitude, vamos pegar pontual, de misoginia, de homofobia, de racismo, você está cancelado nas redes sociais e não precisa nem do Estado para criar uma sanção a isso, né? Então, as redes sociais, essa nova era digital, deu voz às minorias e que fomentou essa questão do transconstitucionalismo, como por isso que eu falo que não dá para dizer se é um apêndice do constitucionalismo, se é uma nova ciência, tudo, mas simplesmente o transconstitucionalismo seria um caminho, um modelo para a efetivação dos direitos e garantias das minorias, né? Justamente por conta dessa voz. E aí, e a base, digamos assim, filosófica do transconstitucionalismo, né? Não dá para falar de constitucionalismo sem falar dessa base filosófica, que é o retorno da ideia do mundo universal. Essa nova geração digital, da globalização, ela retoma um estudo de Kant, né, sobre o mundo universal, né? Um direito cosmopolita, né, que está expresso. Kant escreveu isso sobre, só pegar minha cola aqui, né, chama A Paz Perpétua, né? Esse texto do Kant, então ele que é muito antigo, por sinal, ele aborda, né, ele defende esse direito cosmopolita em que o Estado renuncia à sua soberania, né, e se transforma numa federação universal. E a sua dimensão, esse Estado universal, a dimensão é justamente de internacional, não se limitando na verdade, são as dimensões internacionais, essa federação universal, né? Ela se nutre da cooperação dos Estados nacionais e tem que haver sempre um debate, uma cooperação entre esses Estados, né? Então, a ideia, lógico, não vou falar aqui desse livro, que ele é muito complexo, né? Mas também seria muito simplista traduzir, dizer a ideia de Kant por esse apanhado, mas eu achei necessário fazer esse resumo da forma que eu coloquei aqui, para que nós, processualistas, possamos entender essa ideia de direito processual transconstitucional, né? Então, ela parte muito dessa concepção de Kant, embora há duas correntes principais sobre o transconstitucionalismo, uma de Habermas e outra de Taubner, né, que são totalmente distintas umas da outra, mas a base das duas correntes, né, são com base na ideia do livro A Paz Perpétua de Kant, que o objetivo final mesmo é a paz entre os povos do universo, né? E dentro dessa concepção de Kant, a gente tem a cidadania, o surgimento da cidadania universal, que é mais ou menos uma resposta às graves e complexos problemas relacionados a violações dos direitos humanos, né? Essa cidadania, até então, antes desse mundo globalizado, das conexões em redes que nós estamos vivendo desde a metade do século passado, a cidadania ela era vista, né? O cidadão
ele era visto como um indivíduo pertencente ao mundo, de direitos e obrigações, né? Mais de direitos e garantias fundamentais no universo, ele faz parte do mundo e tem direitos, né, a este mundo. E com essa rede transnacional, transconstitucional, essa cidadania universal muda um pouco a concepção jurídica do cidadão universal, porque além dele pertencer ao mundo, ao universo, né, dotados de direitos e deveres, mas principalmente cobra-se dele uma responsabilidade política e jurídica, justamente por ele fazer parte desse universo, né? Eu acho que e isso é um problema, parece simples, mas não é. A gente fala, tá bom, eu faço parte do universo, eu tenho responsabilidade com o universo, tá. Mas qual que é o reflexo disso? Né? Dentro de uma tutela, de reconhecimentos de direito, a gente consegue identificar fácil. Mas e para tutelar isso? Qual que é a responsabilidade que nós temos para efetivar uma tutela por nós fazermos partes do mundo? E aí é muito complexo, porque aqui no Brasil, ser cidadão, não estou falando do conceito constitucional, né? Mas do conceito pragmático, dia a dia, ser cidadão é exercer seus direitos aqui no Brasil, é viver com liberdade, acionar o Estado quando a gente precisa, enfim, não há essa preocupação, porque a nossa Constituição ela é do modelo de Estado democrático de direitos, e como tal, praticamente a base do mundo inteiro. Então, a gente não tem tanta, digamos assim, a percepção de ser responsável para garantir certos direitos, né? A gente tem lá os órgãos, aqui no Brasil tem o MP, tem os institutos adequados para fazer isso. Mas, por exemplo, no Irã, eu pego o exemplo do Irã, que é com quem eu tive mais contato com direito iraniano, por conta da minha vizinha de quarto, né? E ela estava me contando que lá no Irã, a mulher formada em direito, ela pode exercer qualquer cargo jurídico, menos o de juiz, por uma questão dogmática religiosa, né? Então, qual a responsabilidade que ela tem dentro do universo se no próprio estado dela ela não pode decidir a vida das pessoas? Por isso que é um tema complexo a questão de cidadão universal, porque a gente entra nas questões culturais de cada estado, né? Tem que inserir essas questões culturais, analisar, e isso é o grande problema de você ver uma cidadania universal, mas que é necessário para atribuir responsabilidades, isso tem que ser enfrentado. E, como é dito lá na França, é um problema quase que insuperável, porque dentro do próprio mercado europeu, essa questão de cidadania da comunidade europeia, desculpa, essa questão de cidadania universal europeia é muito discutida. Você pega o pessoal do leste da França, desculpa, o leste da Europa, eles têm uma visão totalmente de cidadania diferente dos franceses. Eu até presenciei um debate, foi muito curioso, foi na época da final da Champions. Eu estava vindo do Brasil, vou retornando das minhas férias lá, e aí meu voo passava por Dubai e descia em Paris. E lá em Dubai, não sei o que aconteceu, a torcida do Liverpool, ou seja, os ingleses, encheu o avião. E aí, quando chegou na França, na hora que a gente estava descendo do avião, tinha lá aquela placa, cidadão não europeu do lado esquerdo, cidadão não europeu do lado direito. E atrás de mim tinham 3 caras da Inglaterra, e eu escutando a conversa deles, falei assim, então vamos para o lado europeu, que nós somos europeus. Aí chegou o guarda da imigração, virou para eles e falou assim, mas vocês não são europeus. Falou, não, a Inglaterra fica em qual continente? Né? Fica em qual continente? Só porque nós não fazemos parte da comunidade jurídica, nós perdemos a nossa cidadania europeia? Então, tem essa questão também. Né? E aí eu levei esse debate lá para as discussões em grupo lá, e eu achava que fosse uma coisa engraçada, e o pau fechou. Né? O pau fechou sem eu ter qualquer ideia o porquê aquilo... Até então, hoje eu compreendo, consigo visualizar isso, porque eles tratam a cidadania, eu nunca parei para pensar isso até então. A cidadania aqui no Brasil a gente não dá muita consideração, mas eles dão muito, lá na Europa principalmente, eles levam muito a sério essa questão de ser cidadão, né?
Não é só votar e ser votado, não, é ser pessoa humana daquele país, né? Então, eles levam muito a sério isso. Por isso que é um dos temas mais discutidos e da relação transconstitucional com a cidadania universal. Não é um ponto fácil de ser dirimido, principalmente quando a gente entrar na questão do diálogo entre os juízes. Imagine você, já antecipando, né? Você imagina um juiz do Irã tendo que dialogar com o juiz daqui do Brasil, uma juíza daqui do Brasil, né? Sendo que na cultura deles, a mulher ela é cidadã, mas não para ser juíza. Só que ela, a nível universal, ela é cidadã, sim, inclusive para ser juiz e decidir. Então, esse é um ponto muito problemático que eu não vejo que é impossível dirimir, mas vai levar muito tempo para a gente assimilar essa cultura, né? Principalmente, até aqui no Brasil, a gente vê questões de misoginia, tá, essas coisas, né? Pegando esse caso específico do Irã, imagina em países mais avançados. Na França, que é um país avançado, tem muitos problemas de misoginia, violência, tráfico de mulheres, é um problema recorrente lá. Então, isso é um ponto que a gente tem que levantar como problema para entender o direito transconstitucional. Bom, disso desdobra a relação do transconstitucionalismo com os direitos humanos, né? E qual que é a relação do transconstitucionalismo para nós, do processo, principalmente, com os direitos humanos? A relação é que o transconstitucionalismo lida diretamente com conflitos oriundos da terceira geração dos direitos humanos, que são os direitos difusos, coletivos, transindividuais, né? Esses direitos, né, que aqui a gente vê como metajurídicos, né, pelo menos é o que eu me recordo da graduação, mas é a terceira geração dos direitos humanos que faz com que os conflitos sobre esses temas transcendem as fronteiras do Estado. Né? Não fica uma questão só territorial. E isso acaba refletindo na soberania do próprio Estado. Então, essa relação, porque justamente pelas questões da globalização. Hoje em dia, o próprio Estado ele faz conexões, redes de conexões com outros povos, adotam normas jurídicas, inclusive de organismos privados, quando o assunto é relacionado a direitos de terceira geração. Veja, né, sem adentrar no mérito, né, o governo brasileiro anterior, teve muito problemas, né, no âmbito internacional por conta de questões ambientais. Veja, o Brasil é soberano, tem a sua Constituição, tem sua lei, tem seu poder judiciário, mas uma questão ambiental aqui interna nossa gerou repercussões, debates, inclusive passível de sanção por organismos privados. Né? E isso não se restringe só ao meio ambiente, não. Tudo que é relacionado à terceira geração, o Paraná, lá do professor Tiago, tem um acórdão paradigmático que está relacionado a direito dessa terceira geração do meio ambiente, né? É aquele acórdão que autorizou o cachorro ser parte, né, numa relação jurídica processual, sujeito de direitos, né? Então, o animal, à guisa daquele acordo, embora ele faça uma pequena abordagem sobre isso, mas ele se valeu de normas de direito, normas sociais mesmo, né? Porque até eu faço parte desse grupo, que é a Convenção de Cambridge e depois de Toulouse. Eu participei da de Toulouse, que é um organismo privado que estabeleceu diretrizes, modelos de proteção ao animal. Lá tem várias, né? Lá reconhece os animais como sujeito de direitos. A nossa Constituição ela prevê, né, que o meio ambiente, os animais estão inseridos dentro do meio ambiente, são sujeitos de direito, né? E o tribunal lá do Paraná reconheceu isso daí. E eu passei por uma situação semelhante, eu entrei com uma ação, né? Coloquei um cachorro como parte, né? A decisão de primeira instância diz que, embora
Veja, a decisão de... Eu até posso passar essa decisão, que eu achei interessante. A decisão de primeira instância é melhor que a decisão do tribunal, que a juíza falou, embora essa questão já vem sendo adotada juridicamente pela doutrina, né, em outros países, inclusive, mas aqui no Brasil, por conta de uma falta de legislação, não posso admitir o cachorro como parte. E aí eu entrei com recurso, falei que não, que é uma norma de eficácia imediata, não depende de lei para ser cumprida. Aí juntei a Convenção de Cambridge, de Toulouse, Toulon, e o desembargador veio com uma decisão, para mim, decepcionante. Eu achei que ele fosse enfrentar o tema, ele simplesmente disse o seguinte, animal é semovente. Animal é semovente, então... Aí eu não... falei, deixa para lá, não vou perder tempo com isso, até porque advogado é uma coisa, acadêmica é outra, né? Então vamos seguir em frente. Então, está amplamente ligado. E aí, esses direitos humanos de terceira geração, pelo transconstitucionalismo, ele ampliou a concepção e a efetivação da racionalidade jurídica desses temas, né? Não só a racionalidade jurídica, como democrática e política. Então, não é só de âmbito do Estado, por exemplo, do Brasil, repercute no mundo inteiro, né? Então, a relação dos direitos transconstitucionais ou do transconstitucionalismo com os direitos humanos, né, o que ele é? Ele acaba sendo um pressuposto para compartilhar o bem público essencial para todos os povos. Então, essa é a relação direta do transconstitucionalismo com os direitos humanos, né? E, consequentemente, o transconstitucionalismo ele nos obriga a fazer uma redefinição de conceitos de certos aspectos do direito subjetivo e objetivo, que aqui no Brasil o professor Anderson Teixeira ele fala que é de validade universal. E é bem interessante esse texto dele, que ele diz exatamente isso, né? A gente tem que fazer uma revisão, né, para a gente poder tutelar esses direitos direitos humanos de terceira geração no âmbito transconstitucional, né, ou seja, fora do Estado nacional, a gente tem que fazer redefinir certos conceitos, tanto de direito subjetivo como de direitos subjetivos. E aí ele deu o nome disso de validade universal, ou seja, para ser válido universalmente. Então, essa definição, essa releitura dos conceitos, né, é o que vai dar validade para a gente reconhecer no âmbito universal. E por quê? Porque as normas, há uma repercussão dentro do direito interno, então vamos lá, no caso do direito brasileiro, de ordenamentos ou ordens jurídicas universais, seja no âmbito privado, seja no âmbito público. O exemplo mais clássico que nós temos, né, embora não relacionado a direitos humanos, mas que isso existe em outros setores, muito provavelmente resolvido pela arbitragem, a gente vê as regras da OMC, a gente vê regras da direito indisponível da saúde, né, já visto que aconteceu na pandemia, né, porque aquele lockdown, aquela lei, né, proferida na pandemia, ela foi com base numa resolução da Organização Mundial da Saúde, veja, uma organização de direito público internacional, né, cujos reflexos, o modelo foi adotado dentro do ordenamento jurídico brasileiro como lei ordinária. Então, ontem, por exemplo, nós tivemos um outro caso, não tem nada a ver com direito de terceira geração, mas olha a repercussão, a redefinição de direitos que nós temos que fazer, né? Ontem, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro tirou o presidente da CBF, Confederação Brasileira, anulou a eleição dele, botou um interventor para convocar novas eleições em 30 dias. Imediatamente, a FIFA e a Conmebol disseram que quem resolve os problemas relacionados a futebol, tudo que é envolvido a futebol, é da FIFA. A Justiça Comum não pode intervir sob pena do país ficar fora de qualquer competição internacional. Ou seja, aquela decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro pode tirar os times
do Brasil de competição internacional, diga-se Libertadores, Mundial entre clubes, e principalmente tira o Brasil de disputar as eliminatórias da Copa do Mundo, da própria Copa do Mundo, da Copa América, enfim, qualquer competição internacional. Agora veja, uma decisão judicial soberana, produzida por um órgão legítimo, pelo poder legítimo constituído na nossa lei maior, pode gerar um dano interno, né, por conta de uma norma de um ente privado. Não tem nada a ver, nós não estamos nem falando de direitos universais, direitos humanos aqui. Imagina se o Brasil foi excluído da Copa do Mundo. Aquilo que aconteceu em 8 de janeiro, se o Brasil for excluído da Copa do Mundo, vai ser uma catástrofe, né? Se o Supremo foi o mais atingido, quebrado lá, naquele lamentável fato do 8 de janeiro, imagine mexendo com aquilo que é mais sagrado para o brasileiro. Então, olha a força dessas normas internacionais dentro do Estado nacional, né? Isso é uma coisa muito relevante que nós teremos que enfrentar isso. Ou seja, é uma realidade que hoje as normas internacionais, seja privada ou não, ou pública, repercute dentro do Estado Nacional, e isso gera um problema que é no direito constitucional comparado, se ainda há razão de ser falar de soberania do Estado. Mas isso para nós não interessa, a não ser aquele que tem um interesse mais profundo no âmbito de direito constitucional. E aí vou dar um salto aqui nessas concepções de transconstitucionalismo e vou falar das duas correntes que vai nos nortear para o processo civil transnacional. As duas principais correntes que tem sobre transconstitucionalismo, e existem outras correntes, não dá nem para se falar nem mista e nada, e nem autônoma, porque elas são assim, um aperfeiçoamento das duas, ou um apêndice das duas, que é a teoria, o modelo Harbesiano e o modelo de Taubner. Habermas, todos nós conhecemos, né? Um filósofo, justo filósofo muito conhecido mundialmente, e o Taubner, que ele não é filósofo, ele é sociólogo, né? Ele é alemão, e o livro dele é muito paradigmático, tem tradução em português, que é Fragmentos, Transconstitucionalismo e seus Fragmentos, coisa parecida, não lembro qual que é a tradução em português. Mas é muito bom esse livro, né? Mas para ler Taubner, recomendo ler o livro do Marcelo Neves, para nós brasileiros, para a gente entender melhor, né? Que é de transconstitucionalismo. Marcelo Neves, muito bom livro, por sinal. E o modelo de Habermas, a base dele é kantiana. Ele defende um Estado constitucional ou universal, né? Um Estado constitucional universal, melhor dizendo. E para quê? Para tutelar a paz. É o livro de Kant, né? Na verdade, é isso. E qual que é a ideia para nós processualistas extrair da ideia de Habermas? Ele diz o seguinte: tem que tutelar a paz. Ele faz porque existe diversos níveis de institucionalização, ou seja, você tem que descentralizar o tema. Então, para tratar dessa questão transnacional. E o que ele fala é o seguinte: há que se ter um governo universal para cuidar única e exclusivamente de graves violações de direitos humanos, né? E suas ordens jurídicas internas, né? Que por serem insuficientes no tratamento dos direitos humanos. Então, esse governo universal, ele vai criar normas externas para complementar as normas internas naquilo que for relacionado com direitos humanos, né? E aí, justamente porque não há uma legislação, se a gente for pegar a lei contra o crime organizado, a lei de crime organizado do Brasil, ela é cópia ipsilitris de uma resolução da ONU sobre esse tema. Foi feita algumas adaptações, mas ela é cópia ipsilitris, tanto que o maior problema da lei de crime organizado no Brasil é como você vai identificar a função, provar, né, no âmbito probatório, né? Se a gente for pegar o modelo, a professora Arlete pode falar, tudo bem que nós estamos falando de crime organizado, mas provas, a melhor especialista aqui no assunto é a professora Arlete. Eu não vou nem aprofundar nisso daqui perto da professora Arlete. Mas a questão da prova, como você vai individualizar a prova
da participação de cada um componente do crime organizado. Se a gente for olhar pelo nosso sistema jurídico, e se quem estiver aqui no âmbito penal pode até me ajudar aqui, que eu também estou falando aqui, não, torna isso inviável. E aí o juiz ele vai ter que ir, por exemplo, nos Estados Unidos, mas mais especificamente na própria Inglaterra, que já tem uma jurisprudência consolidada nesse sentido. Então, veja, né, aqui a gente já está falando meio que num diálogo entre juízes. E uma coisa que o Habermas ele apregou, que há que se fazer uma Constituição universal. Ele diz que há que se ter uma Constituição universal. E eu até brinquei lá no debate, falei, então essa Constituição universal seria a norma fundamental de Kelsen, né? Até brinquei com ele se seria isso. E aí fui ignorado pela brincadeira, né? Mas tudo bem. Então essa é a teoria do Habermas, que muitos dizem que é utopia. Eu também concordo, faz sentido, mas ela é utópica justamente por aquela questão que eu falei lá no começo, da cidadania. Como que vai ser isso? E uma coisa que muita gente confunde, que Habermas diz, que essa Constituição Universal, que esse governo universal, não abala a soberania do Estado Nacional, porque ela é voltada única e exclusivamente para questões de direitos humanos. Outras questões aplica-se a norma do Estado é soberano para outras questões. Então, seria mais ou menos o seguinte, ele perde a sua soberania, o Brasil perderia a sua soberania para questões de violações de direitos humanos, por esse órgão internacional, por esse governo universal, por essa Constituição universal, mas nas outras questões ele é soberano. Esta é a posição de Habermas. Aí, cada um... A de Tauber é totalmente contrária. Na verdade, Tauber diz que isso é um absurdo. Né? Textualmente, ele fala que é um absurdo. Por quê? Ele diz que há uma produção de normas internacionais, né, que repercutem nos estados, e essa influência de normas de organismos internacionais dentro do Estado Nacional provoca um problema interno, porque a Constituição Nacional perde o seu referencial. Ele perde esse seu referencial, e aí ela fica fragmentada por conta das redes globalizadas que são formadas no mundo inteiro. Então, ele diz que a crítica dele ao modelo habermasiano é exatamente essa. Se a Constituição... há uma fragmentação das constituições nacionais. O fato de você criar uma Constituição universal não vai resolver o problema da perda do referencial constitucional. Então, ele, como sociólogo, ele defende o quê? Ele defende que há que se olhar com essa questão transconstitucional, a Constituição, para ela voltar a ter um referencial, nós temos que fragmentar as redes, né? Olhar sobre o plano constitucional, mas não com uma visão jurídica ou política, como uma visão sociológica, para que se encontre o referencial da Constituição daquele Estado, naquele fragmento de direitos humanos, para se ter um paradigma a ser seguido. Né? É muito complexa essa teoria do Taubner, mas ele pregou exatamente isso, para que o modelo transconstitucional já é adotado, mas que ele seja coerente e racional, não há necessidade de criar um governo universal, uma Constituição universal, e sim encontrar o referencial da Constituição nacional dentro das ordens jurídicas internacionais. Então, ele tenta compatibilizar as ordens jurídicas internas com a ordem jurídica externa, para que essa compatibilidade faça com que a Constituição do Estado encontre o seu referencial. É mais ou menos isso, né? Não vou me aprofundar aqui, porque não é o objetivo do nosso tema aqui. E aí, assim, o próprio Tauber ele diz o seguinte, que o transconstitucionalismo ele já dispõe de estruturas constitucionais para encontrar o referencial. Né? Basta ver que existe a ONU, existe
existe a OMC, existe toda uma sociedade, entidades internacionais e os próprios tribunais já existem, já estão consolidados para serem aplicados dentro do Estado Nacional, para que a Constituição e o seu ordenamento interno volta a ter um referencial dentro desse modelo transnacional, ou de direito digital e globalizado, né? Então, é bem interessante essas duas correntes, a crítica nas duas, né? Mas, enfim, não vou enfrentar, é só para situar vocês. E agora eu estou ingressando, já caminhando para o final, no processo civil dentro de um ambiente transnacionais, né? Os efeitos externos do processo, né, do processo civil, né, se destaca sobretudo na tutela das liberdades e dos direitos e nas garantias fundamentais. É praticamente isso. Eu acho que o exemplo, sem entrar no mérito, né, políticas, essas coisas todas, mas um exemplo, e eu era muito questionado sobre isso, é aquele inquérito policial que o Alexandre de Moraes abriu, né, por conta das fake news. Né? Aqui no Brasil, todo mundo acha um absurdo que o juiz agiu ex officio, o juiz ele é investigador e ele é o órgão proferidor da decisão judicial, e que dentro da nossa Constituição isso não é permitido. Veja, aqui tem um modelo do Tauber, né? Não estou dizendo se está certo ou está correto, mas apenas para ilustrar. Porque a Constituição, nesse caso específico, né, fake news é tido como uma questão de direitos humanos, né, quebrou o referencial da nossa Constituição. Vai se criar uma nova Constituição? Não, não é necessário. A gente pode buscar, dentro de normas internacionais, esse referencial que a nossa Constituição não está. Não estou dizendo que está certo ou errado a questão desse inquérito do Alexandre de Moraes, né? Eu só estou trazendo aqui a título de exemplo. Então, que é um efeito externo do processo se destacando, sobretudo, para tutelar direitos e garantias fundamentais do poder, no caso do poder judiciário, né? A repartição de poderes, né? Esse é um exemplo. E o processo civil, né? Eu acho que aí talvez vai ser a maior dificuldade nós aqui no Brasil de se adequar a esse modelo transconstitucional do processo, é que nós olhamos o processo de uma maneira procedimental, uma dogmática procedimental de codificação das regras, né? E aí, sem entrar naquele debate maniqueísta, ativista ou garantista, esse modelo procedimental de codificação, inegavelmente, para o bem ou para o mal, não vou entrar nessa seara, né? Mas ela induz uma jurisprocracia, o governo dos juízes, que é o maior problema da gente falar em diálogo entre juízes, principalmente dos estados da América Latina, ou aqueles estados tendentes ao totalitarismo, comparado com outros estados de uma república mais neoliberal, mais, enfim, né? Então, mas assim, o modelo processual transconstitucional, ele não deve ser pensado sobre a dogmática procedimental, sobre codificação. O que rege um processo civil, e aí eu acho que o Brasil caminhou muito bem, aí eu estou mudando a minha opinião, inclusive, né, que eu era contrário à cooperação processual, mas agora eu sou favorável à cooperação processual, não da maneira como aquele maniqueísmo ativista e garantista fala, mas sim dentro de um modelo transconstitucional, que é a nossa realidade. A cooperação é o princípio mor do processo civil transconstitucional, né? Porque essa dogmática procedimental no modelo transnacional, ela é substituída por uma questão, embora haja críticas também, por uma questão mais moral, né? Seria mais ou menos assim, uma flexibilização procedimental cooperativa para fomentar uma democracia judicial, para que o processo civil transconstitucional ele produza efeitos de tutela no caso concreto, senão fica inviabilizado, né?
Por isso que o diálogo do juiz é muito importante nisso daí, por conta dessa questão de cooperação e se buscar a democracia judicial, que é uma coisa que, para nós, no Brasil, soa meio estranho, embora o nosso CPC, aquela parte geral dos princípios, ele tem muito do modelo transconstitucional. Tchau, Thiago, obrigado, hein? Tem muito do modelo transconstitucional, com aqueles princípios ali, eles não norteiam muito por regras morais, boa-fé objetiva, a cooperação, enfim. É isso que nós temos, né? São as regras morais que vai nortear o processo civil transconstitucional. E aí nós temos, como destaque, 2 modelos, já falei ali no início, né, de Código de Processo Civil Transnacional. Não que eles não são vinculativos, mas eles servem de norte para o legislador do Estado Nacional estabelecer regras processuais de cunho transnacional. O mais famoso do mundo é o ANDROA, que foi de 2014, né, que ele criou um modelo de CPC transnacional, mas ele está mais voltado para a realidade europeia do que para a realidade da América, da Ásia, da África, né? Mas ele é um modelo a ser seguido. Alguns países, inclusive o nosso CPC mesmo, ele pegou desse modelo do ANDROA para essa questão das normas fundamentais, né? Está dentro daquele modelo do processo civil transnacional, que é de 2004. E, como eu disse também, o Instituto Ibero-Americano criou o Código de Processo Civil Latino-Americano. Tem um texto do professor Cássio, que ele faz um paralelo desse Código da América Latina com o Código da ANDROA, ele vai fazendo os paralelos, só que, infelizmente, o paralelo que ele faz é com base no CPC de Buzaide, né? Ainda que ele faça alguma referência ao anteprojeto do código, do atual código, mas é muito interessante os paralelos que o Cássio faz, que eu recomendo a todos, né? Foi publicado na Repro, depois eu disponibilizo para vocês. E que ele fala exatamente isso, né? Ele entra muito numa questão dogmática, né? Ele deixa um pouco a questão filosófica de lado, que, para mim, a crítica que eu tenho ao texto é essa, mas também eu não posso culpá-lo, porque o referencial dele era o CPC de Buzaide, né? O CPC vigente hoje, ele é um pouco mais filosófico, então, mas era um projeto, ele não podia aprofundar no assunto, e ele faz essa ressalva, né? Por isso que eu não vou adentrar muito nesse texto do Cássio, só vou citar que auxiliam nós aqui a entender, fazer essa conexão. E dentro e por incrível que pareça, se nós falarmos se há uma positivação do Código de Processo Civil Transnacional, essa positivação existe no artigo 8º e no artigo 11 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Que, numa tradução aqui livre, diz assim: confere ao direito processual civil natureza transnacional para proteger direitos e liberdades fundamentais a título universal. Buscar harmonizar o legislativo, né? Principalmente na questão da trilogia processual, jurisdição, processo e ação, com a concepção humanista do processo, focado na cidadania do indivíduo. Veja, aquela questão do cidadão, né, ele harmoniza com a trilogia do processo, né, justamente para nível universal da tutela dos direitos humanos, né? E diferentemente do que o tribunal alemão, na década de 70, proclamou que o direito processual civil ele é um direito constitucional aplicado, porque ele que dá vida à Constituição, né? O Código de Processo Civil Transnacional ele é um direito constitucional, continua sendo um direito constitucional aplicado, sobreposto aos direitos humanos. Ou seja, né, aplica-se a Constituição do Estado, o CPC ele tem essa função no Estado Nacional, mas quando for questão de direitos humanos, então normas internacionais se sobrepõem àquela garantia, àquela Constituição do Estado Nacional.
Bom, ele estabelece um plano. Agora eu vou entrar na questão final mesmo, né, na questão da função das partes e do juiz. Das partes eu não vou adentrar, mas há um plano horizontal entre o juiz e as partes. Há um plano horizontal entre o juiz e as partes. Professora Alete, na questão das partes a senhora vai adorar, mas não é o tema proposto, né, aqui. Mas essa questão das partes é bem interessante, né? A senhora vai gostar muito. Tem algumas peculiaridades que as partes ela acaba tendo até mais o que eles apregou, assim, só para não deixar a senhora na curiosidade. Nós, como partes, ou seja, nós advogados da parte, se a gente tem conhecimento de uma norma, o assunto vamos pegar o exemplo do cachorro que eu fiz lá. Eu tinha conhecimento de uma norma jurídica interna privada, né, sobre aquele assunto. Então, eu trouxe ela para o juiz em cooperação, trouxe ela para o juiz analisar e ele refletir se ele vai aplicar aquilo ou não em debate, né, o contraditório substancial do artigo 10 do nosso CPC, com a parte contrária, ela poderia trazer outras questões, né, ali para colaborar na decisão judicial. Lógico, isso daí é utopia, mas, né, dentro da realidade do Poder Judiciário, o juiz tem não sei quantos mil processos, ele já não consegue analisar a lei interna, imagina ele vai pegar uma norma, né, enfim. Mas a parte tem esse poder dentro do processo transnacional. Poder-dever, né? Não é só poder-dever. Mas eu vou focar aqui na questão do juiz, até para abrir os debates, que eu estou curioso pelos debates. Bom, o transconstitucionalismo ele repercute diretamente, né, na maneira de decidir perante juízes e tribunais. Ele repercute diretamente, né? Seja no sentido de permitir, de limitar ou rechaçar a aplicação de normas jurídicas externas para a solução de conflitos relacionados ao direitos humanos. Então, é uma repercussão clara. Então, se você, no meu caso, eu trouxe lá uma ordem jurídica interna, o juiz falou, olha, de fato, eu reconheço a legalidade, a aplicação dessas normas, tal, mas falta, olha o procedimental, a dogmática procedimental de codificação, mas falta no Código do Processo Civil uma previsão de que animais sejam partes. E aí eu levei a questão para o tribunal, não, mas espera aí, a nossa Constituição, essa norma é uma norma de eficácia imediata, independe de lei, mas o tribunal deixou de lado o debate, né? E no Acordo do Paraná, o desembargador enfrenta essa questão, justamente na maneira de decidir. No caso da juíza de primeira instância, ela rechaçou uma norma de ordem jurídica interna, né? Mas ela poderia permitir a utilização ou ela delimitar os efeitos daquela norma, né? E, tal como o Poder Executivo e o Legislativo, eles vão além das suas fronteiras para estabelecer normas, o Poder Judiciário, os tribunais terão que fazer isso. Eles terão que buscar, até porque trata-se de direitos indisponíveis, eles têm que buscar, principalmente nos outros tribunais ou outros juízos, né, qual que é a orientação, não estou nem falando em caso de lacuna, mas às vezes há uma previsão, mas aquela interpretação, aquela hermenêutica dos tribunais brasileiros não são suficientes para resolver a contento aquele conflito de direitos humanos, então eles vão ter que buscar perante outros tribunais e outros órgãos, outros juízos, uma interpretação para dar racionalidade a essa situação jurídica no plano concreto, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, o juiz, dentro de um processo civil transconstitucional, ele virou um arquiteto de dimensão funcional, né, do direito transnacional. Isso só é feito mediante cooperação, só que essa cooperação, o conceito de cooperação é de diálogo, e é diálogo mesmo, é o juiz entrar em contato. Então, vamos lá, o Tribunal de Justiça da França decidiu o direito gastronômico que eu tô enveredando nesse assunto. Então, vou pegar um tema que está bem fresco na minha cabeça. Aqui no Brasil, receitas é direito humano, mas não vou entrar nesse detalhe para poupar vocês, né?
a Receita, aqui no Brasil, tanto o STJ e os tribunais da federação não reconhecem receita, não conhecem autoria, direito autoral nas receitas. Na França já se reconhece. Então, o juiz é um ponto de direitos humanos, que depois eu posso conversar isoladamente com cada um, porque eu defendo essa tese. Mas vamos reconhecer, vamos admitir, né, de lege ferenda, pelo menos aqui no Brasil, que é um direito humano. O juiz brasileiro se depara com uma questão desta e ele está vendo que a jurisprudência do STJ é de não sei de que ano, ele busca na França, com o juiz ou tribunal francês, né, que é o que dá a última palavra, né, o Tribunal Constitucional francês dá a última palavra, ou até mesmo um juiz lá, olha, por que você decidiu dessa maneira? Qual que é a raça decidente para você chegar nisso? O juiz vai refletir e ele pode até adotar aquele pensamento francês e na fundamentação, dentro das regras do 489, ele vai ter que, né, explicar o porquê que ele se valeu de uma norma externa, uma jurisprudência externa, para adotar na solução do caso concreto brasileiro. Bom, eu concluo dizendo o seguinte, é uma realidade, né, cedo ou tarde isso já está chegando, mas nós juristas, né, teremos que pensar sobre esse modelo transconstitucional do processo. Eu acho que o negócio jurídico processual, a cooperação, a boa-fé objetiva, por serem normas abertas, né, não o negócio jurídico processual, mas aqueles princípios, eles auxiliam muito nós, operadores, e nós, acadêmicos, e os próprios juízes, a como trabalhar essa questão do transconstitucionalismo, né, da aceitação de normas materiais e processuais estrangeiras, seja do direito privado ou do direito público, né, estrangeiros, vai nos auxiliar muito. O negócio jurídico processual, eu não sei se tem trabalhos, não tem acompanhado academicamente aqui no Brasil, né? Mas por que eu falo que é uma porta? Porque o negócio jurídico processual é uma relação, as partes, né, faz um negócio jurídico processual de direitos patrimoniais e o juiz aplica aquele procedimento. Mas existe também a calendarização, né, que estabelece um calendário, né, das partes com o órgão judicial. Mas pode-se, eu não sei se tem trabalho sobre isso, se não tiver, vale aí a dica, né? Pode-se estabelecer um negócio jurídico processual não para fins de calendário, mas para fins dos limites de adoção de normas jurídicas internacionais entre o juízo e as partes. Né? É só uma reflexão que eu estou fazendo aqui, porque é uma realidade. Nós estamos caminhando, o direito processual civil é o direito, eu vou além, ele não é só aplicado constitucionalmente, o direito processual civil, dentro dessas nossas relações globalizadas internacionais, para a gente resolver questões de fake news, terrorismo, até para coibir uma coisa que está sendo muito debatido na Europa, que é as exceções aos direitos fundamentais pelo legislativo, né? O exemplo disso veio de Guantánamo, que os Estados Unidos falou o seguinte: nós vamos mitigar direitos e garantias fundamentais, porque é uma excepcionalidade muito grave que vai além dessas proteções, que é o terrorismo. A pandemia foi um exemplo. No Brasil foi uma questão desvirtuada, mas essa questão de, por exemplo, de se tomar ou não a vacina, a obrigatoriedade de tomar dos estabelecimentos comerciais, exigir o passaporte da vacina, né? Aqui no Brasil descambou para o plano político, mas isso na Europa, sobretudo na França, ela descambou dentro se aquilo ali era um direito à exceção. E o fundamento daquelas pessoas, elas tomaram a vacina, mas elas se recusavam a ir nos restaurantes com passaporte, porque falaram assim, eu tenho a minha liberdade de não expor se eu tomei ou não a vacina. E eu não posso abrir essa exceção para o Estado, está dizendo que é só para a pandemia, mas isso vai servir de precedente para ser aplicado para outras questões que nada tem a ver com direitos humanos. Agora, você imagina, nós estamos falando de processo civil transnacional, onde a decisão judicial ela é uma norma jurídica,
né? E se for aplicar esse direito de exceção na relação, qual o problema que isso poderá gerar? Isso o futuro irá dizer. Então, mas que há essa possibilidade que nós temos que analisar, pensar, é uma realidade, o caminho é a cooperação processual, né? A boa-fé objetiva, e muita gente fala assim, mas tem questões de vaidade, tem questão entre juízes, tá? A gente vê isso aqui em São Paulo, né? Um juiz do Brasil decide por vaidade em relação ao outro, mas isso são questões metajurídicas que nada tem a ver com o plano acadêmico por nós enfrentados. Professora, eu paro por aqui, eu me alonguei um pouco mais, mas não consegui ser rápido, mas estou aberto a debates e agradeço novamente o convite. Quem quiser alguma... professora, só um detalhe. Para quem está estudando precedentes, uma coisa que eu levantei lá e que o pessoal até deu risada entre mim, porque eu falei o seguinte, vai haver um precedente judicial transnacional sobre questões de conflito sobre direitos humanos, ou seja, o juiz brasileiro dialoga com o mercado, com a União Europeia, sobre sobre tráfico de mulheres. E o Brasil tem um sistema de precedentes, a Comunidade Europeia tem um sistema de precedentes que é distinto daqui. Como vincular aquela decisão... Veja, não estou falando do Supremo, porque se o Supremo, né, utilizar e tratar aquilo dentro por súmula vinculante, pelas coisas lá que está lá no livro de precedentes, não tem problema. Mas eu digo, um juiz de primeira instância da cidade de São Paulo, ele pega um precedente obrigatório, a ratio decidente do precedente obrigatório da Corte Europeia, e aplica no caso concreto. E ele faz o distinguish para não se aplicar o precedente do Supremo, por exemplo. É possível isso? Como introduzir um precedente transnacional dentro do sistema de precedentes brasileiro? Isso é um tema que eu tenho me debruçado, tenho pensado, não pesquisei ainda, mas eu tenho pensado em como conduzir isso. Se alguém estiver escrevendo sobre precedente, está aí um bom tema a ser abordado. Professora, obrigado pela oportunidade e obrigado aos colegas aqui que ficaram até agora me ouvindo. Obrigada, Sérgio. Excelente palestra. Acho que foi muito... você conseguiu nos ensinar, né, sobre esse tema que é bem intrincado e acho que conseguiu colocar, além de esclarecer, né, sobre o que exatamente seria, conseguiu colocar os principais problemas que nós temos em relação a essa questão de aplicar o direito transnacional, né, em relação aos diversos temas relativos aos direitos humanos. E eu acho que o problema maior aí, você mesmo levantou, é a questão tanto da cultura de cada país, que envolve religião, que envolve assuntos não, até determinações legais de cada país sobre os próprios direitos humanos. Como, por exemplo, tem países que adotam a pena de morte para alguns crimes. Não aceitam. O pior é que tem países que não aceitam os direitos humanos. Então, e tem países que não aceitam os direitos humanos. Acho que isso é o mais difícil de compatibilizar. E enquanto você estava falando, eu fiquei pensando que eu não sei como resolver, não saberia como resolver. Não sei se você tem aí algum norte, mas eu acho que tem que haver um limite, porque também eu acho que não pode nunca haver uma violação à soberania de cada país. Nós, aqui no Brasil, por exemplo, temos as nossas regras na própria Constituição Federal sobre como manter a nossa soberania, e isso não pode ser violado, né? Uhum. Eu não posso ter uma norma transnacional que determine, por exemplo, pena de morte, quando aqui no Brasil nós não admitimos. Então, acho que o Brasil não deveria relativizar isso. Você não concorda comigo? Eu concordo, professora. Assim, tem certas... É que a pena de morte ela não é um direito humano, né?
Muito pelo contrário, a vida... É o contrário ao direito humano. Então, talvez isso daí... A vida que é o direito humano. O ponto, acho que o principal, é um tema árduo, por exemplo, essa questão do aborto. Né? Porque, assim, tá lá, tem 2 direitos humanos, né? O direito da mulher, o direito de escolha da mulher e a perspectiva de direito do feto. Isso é um tema árduo. Então, um país entende por um lado, o outro país entende de outro lado. Aí, digamos assim, se aqui internamente nós temos um conflito, né? Imagine conflito de normas internacionais relativas a direitos humanos. Como resolver essa questão? Porque é uma questão cultural, né? Nos Estados Unidos, predominantemente prevalece o direito autônomo da liberdade da mulher. Aqui no Brasil, né, legalmente falando, prevalece o direito autônomo, a perspectiva do direito do feto. Né? Tanto que são 3 exceções que autorizam o aborto. Então, como que fica? Aí, isso, acho que a questão cultural, ela repercute muito, né? Mas há que se ter esse diálogo entre os juízes, e, inclusive, o Estado tem que proporcionar, no caso do Poder Judiciário, audiências, debates públicos, né? O amicus curiae pode ajudar muito, né? O juiz aqui no Brasil está querendo adotar uma norma, né? Essa norma americana, né? Esse precedente americano sobre isso, ele pode, né, se invocar de um amicus curiae, que o nosso código permite isso, né? Para poder resolver essa questão, poder utilizar uma norma sobre esse assunto que contraria o direito brasileiro, mas aí a gente tem que analisar, contraria a Constituição? Né? Mas, para mim, então, professora, essa questão da cidadania, eu acho que ela é muito mais relevante e o problema é mais árduo do que a questão da cultura. Né? Porque a cultura, embora seja uma coisa natural de cada estado, de cada pessoa, mas eu acho que ela entra num plano subjetivo. E aí, dentro daquela revisão conceitual, nós conseguimos readaptar. Agora, a questão da cidadania, ela vai além da questão do subjetivismo, ela vai muito além da questão objetiva, né? Esse é o maior problema que eu vejo. No tocante à soberania, professora, o que eu posso dizer para a senhora, eu não enfrentei muito esse tema, porque isso é de cunho puramente constitucional, né? Então, eu fui até um certo limite, né, para poder fazer a conexão com o processo civil, e quando eu me senti confortável, eu não prossegui, né, na análise constitucional do direito transconstitucional da soberania. O que predomina lá é que a soberania é um conceito antigo que não se aplica mais, porque está intrínseco, em apertada síntese, seria o seguinte: não precisa mais daquela questão de observação que o Estado é autônomo por si mesmo, porque isso já está enraizado na cultura. Então, por exemplo, o que está acontecendo lá, o exemplo mais clássico é isso, né? Na Ucrânia, e na guerra da Ucrânia com a Rússia, a indignação, principalmente em torno do mercado europeu, é o fato da Rússia ter invadido o território ucraniano. Isso não é soberania, isso daí é direito humano do Estado, né? Eles falam assim, então não precisa mais discutir. A Ucrânia é soberana e ela faz do seu território o que ela bem quer. E a Rússia não tem que invadir, vamos rechaçar a Rússia, porque isso já está enraizado, né, entre os povos. São o que os constitucionalistas dizem. Mas que aquela soberania, aquela soberania do Estado perder a sua autonomia, isso daí já não tem mais razão de ser, justamente por conta dessa rede transconstitucional. Mas talvez a minha explicação não foi muito satisfatória, porque eu não aprofundei nesse debate. Né? Eu falei, acho que isso para mim é o suficiente. Eu não estou ouvindo a senhora. Não, a sua explicação foi excelente, deu para entender muito bem, sim. São dúvidas, né, que eu acho que acabam surgindo aí, porque a gente vê que há um impacto mesmo das normas transnacionais em relação às normas nacionais e que tem que haver aí alguma compatibilização, né? Como você disse mesmo, tem que
tem que, de uma certa maneira, se apurar aí o que efetivamente, dentro dessas normas transnacionais, é o que vai ser realmente eficaz para decidir aquela determinada questão em que se está usando o direito transnacional, né? Exato, exato. Professora, e um ponto interessante, né? Me veio na memória isso daí, que a senhora, que é uma entusiasta por essa questão de admissibilidade, né? Não sei se a senhora leu aquele acórdão do Paraná que autorizou os animais serem partes, sujeitos de direito à relação Sim, processual. essa era a minha próxima Ah, conversa com tá. você. Eu escrevi um texto com a professora Rita Curvo Leite, da PUC de São Paulo também. Nós acabamos de apresentar no congresso do Consinter, e vai ser publicado, né, num livro a respeito desse congresso, um texto sobre, na verdade, tratando da capacidade de uma maneira geral, né? Ela tratou dos aspectos contemporâneos da capacidade civil, e eu, nesse texto, fiz a parte dos aspectos contemporâneos da Processual. capacidade processual, porque nós tivemos alguns impactos atualmente e que normalmente eu não vejo os processualistas se dando conta de que nós tivemos mudanças na capacidade Sim, processual. profundas E eu até, né? gostei muito de como você trouxe o tema, que você usou corretamente a questão de que, para os animais, a capacidade é de ser parte. Nós tratamos disso no nosso tema também. Ah, que Porque eu legal. vejo muitos processualistas falando da capacidade processual dos animais. Os animais não têm capacidade processual. Eles têm Exato. capacidade de ser parte, você falou muito bem, porque eles são sujeitos de direito, e eu acho que dá para verificar isso não só pelas normas transnacionais, mas por nossa própria Constituição Federal, que estabelece direitos para os animais, quando veda a crueldade para os animais, e quando há apenas, pode haver apenas uma previsão de direitos, aquele ser já é capaz de direitos e, portanto, tem capacidade de ser parte. Então, os animais têm capacidade de ser parte porque são sujeitos de direitos. Você falou isso lindamente, muito bem. Mas Obrigado. não tem capacidade de processual, porque eles não têm capacidade de exercício desses direitos. Eles têm que ser representados em juízo pelos tutores, curadores, como as crianças, por exemplo, também têm. É da mesma natureza. Então, achei que você falou corretamente. Acho que dentro do nosso sistema dá para verificar que os animais não são coisas, não são semoventes, eles são sujeitos de direito e que, portanto, têm capacidade de ser parte. A gente já tem decisões no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça Sim. tratando desse assunto. E eu acho que a gente está muito próximo disso ser uma voz corrente. A gente tem muitos projetos de lei, a gente analisou isso também lá no nosso texto, muitos projetos de lei que visam trazer a previsão, né, que está faltando na lei processual, para que os animais tenham capacidade de ser parte, e não capacidade processual. E eu vejo que um dos projetos de lei, que agora não vou recordar o número dele assim de cabeça, mas me parece equivocado, como vem nesse projeto de lei, que eles querem colocar a capacidade dos animais para ser parte e capacidade processual no artigo 75 do Código de Processo Civil. E eu acho que está equivocado, tem que ser no artigo 71. Porque o artigo 75, ele trata de o que o Pontes de Miranda falaria, que é presentação, que é uma mesma pessoa representando a outra. É o que acontece com as empresas que serão representadas pelos sócios. Na verdade, os sócios fazem parte da empresa, então é a mesma pessoa. Não é o caso dos animais. Os animais vão ser representados por uma outra pessoa, que é o tutor ou curador. Então, a representação
para os animais é uma questão de integração de capacidade processual que eles não têm. Tem que estar no artigo 71, lá como há a previsão também para os incapazes, né? Os incapazes têm que ter a integração da capacidade processual para o seu representante legal. É a mesma coisa que deveria haver aí para os animais. Eu concordo com a senhora. Numa reflexão momentânea, eu concordo com a senhora. Eu estava nessa questão da capacidade processual, professora, na época que eu entrei com a ação, aí depois eu levei as decisões para debater lá no nosso grupo lá fora, me veio, porque a lei do meio ambiente, né, as leis voltadas e maus tratos a animais é direito ambiental, são direitos indisponíveis, então necessariamente tem que ter intervenção do Ministério Público. Então, será que... Aí é uma pergunta minha para a senhora. Eu joguei isso lá e o pessoal falou assim, não, o Ministério Público aqui é irrelevante. O outro falou, não, é relevante, vamos, né, discutir, só que não fechou o debate ali, o debate não foi fechado. Então, assim, o que a senhora acha? A senhora acha que o Ministério Público ele seria, ele integralizaria a representação processual do animal ou não? Não. Somente, a senhora entende que não? Não, é o tutor ou curador que faz essa representação. Entendi. Também é diferente. O artigo que trata da representação pelo Ministério Público também não é o que deve ser aqui usado para os animais, porque nós temos lá, né, no capítulo da capacidade, alguns artigos. Um é da integração da capacidade, como eu estou falando, que é o artigo 71. Depois tem, acho que o artigo 72, que é esse que vai falar, se eu não me engano, né? Agora não estou aqui olhando o CPC. Curador especial, né? Curador especial. É o 72? Espera aí, deixa eu ver aqui. O juiz nomeará curador especial ao incapaz, se não tiver representante legal, se os interesses desses colidirem com os daqueles, enquanto durar a incapacidade. Ao réu preso. E o parágrafo único diz, a curatela especial será exercida pela Defensoria Pública nos termos da lei. Então, aqui no 72, o legislador faz, assim, uma mistura, né? Dessa questão de nomear o curador especial. E aqui é que a gente vê a participação do MP. Eu não acho que é o caso, porque aqui ele fala o incapaz se não tiver representante legal, ou se os interesses desse colidirem com o daquele. E não é o caso, né? O animal ele pode ser representado por seu tutor ou curador, ou o seu representante legal, né? A pessoa que cuida, né? O guardião desse animal, e não há nenhuma incompatibilidade. Então, acho que não haveria necessidade de ser representado por MP. Não me parece. Eu vejo muito como crianças mesmo, é integração de capacidade, ponto. A pessoa não tem capacidade processual, precisa de alguém que o represente, ou que ele seja assistido. E que, no caso dos animais, é representação mesmo. Representação nesse sentido de integrar a capacidade processual que ele não tem. Então, não é pelo MP, e não é do tipo que está no 75, que é outro tipo de representação, que não é integração de capacidade. Então, eu acho que dentro do capítulo aqui da capacidade processual, tem que verificar exatamente onde vai encaixar isso. Entendi. Mas é certo que animal tem capacidade de ser parte. Interessante. Porque é sujeito de direitos. Só não tem a capacidade processual, precisa ser integrada pelo tutor. É claramente o tutor. Né? É o que me parece. Entendi. E eu acho, Sérgio, que nós estamos muito próximos de chegar lá na nossa legislação, porque a gente tem os projetos de lei, e se não for assim, com as nossas decisões judiciais, né? Me parece que o STF e o STJ, eles caminham nesse sentido. Não está ainda sacramentado, mas o caminhar é nesse sentido. E um ponto que eu queria tocar com a senhora nesse assunto, né? Que me chamou muita atenção naquele acórdão do Paraná, que ele aplicou a Convenção de Cambridge, ele foi aplicando as convenções para justificar a capacidade de ser parte, né? E aí ele jogou algumas decisões do STJ e do Supremo. O que me chamou a atenção foi o acordo do Supremo. Não sei se a senhora chegou a ler aquele acordo do Supremo ou não. Sim, sim. E que me chamou a atenção, eu estava lendo, aí eu levei para debate, falei, no Brasil nós temos uma decisão que eu achei legal, que converge com aquilo que nós estamos discutindo aqui e tal. E aí eu falei, e o Supremo fez uma coisa
que, para mim, pareceu inédito, aí pode ser ignorância minha, né? Mas para mim pareceu inédito, que o Supremo, para reconhecer, ele se valeu de uma lei que já tinha sido revogada. Não sei se a senhora prestou atenção nisso. Não. No acórdão, na fundamentação, agora eu não lembro qual que é o relator, aquilo me chamou muita atenção, que ele faz menção para reconhecer o animal como parte, né, o sujeito de direito, ele falou ele usou de um precedente do Supremo que tinha uma lei que tratava sobre a questão processual de animais, que tinha sido de 1976. Eu vou E ele prestar atenção, realmente presta não prestei atenção, aquilo atenção. me chamou muita atenção. Mas peraí, uma lei revogada como fundamento de decidir do Supremo, aquilo me chamou muita atenção. E para mim, aquilo era uma coisa assim, uma novidade, né? Quando eu joguei no grupo, uma menina da Romênia falou assim: para mim não é novidade nenhuma, porque em questão de direitos humanos, né, se a lei vigente ela não é suficiente, ela for inferior à lei revogada, aplica-se a lei revogada. Dentro desse diálogo entre juízes, porque é uma questão de direito transnacional. E aquilo eu falei, nossa, que louco isso, assim, né? Aí eu falei assim, você tem material? Eu falei, nada em inglês, nada em francês, tudo em romeno. Eu falei, bom, então deixa quieto. Eu não ia pedir Agora, Sérgio, escrevendo esse texto com a Rita, nós percebemos muito isso que você está falando, porque a gente verifica como no nosso sistema a gente foi mudando a visão da capacidade das pessoas por conta dos movimentos internacionais e das normas transnacionais que foram impactando aqui no Brasil. Sim. Você vê, até muito pouco tempo atrás, aqui no Brasil, a mulher casada não podia nem ir a juízo defender os bens imóveis que estavam no nome dela, tinha que ser o marido que era o substituto processual. Há Sim. pouco tempo essa norma caiu, né? Verdade, na década de 70, né? Então, e isso a gente vê pelo movimento que começa de fora para dentro do nosso país. Você vê na questão dos silvícolas, você vê na questão das próprias pessoas com deficiência mental e intelectual, que nós estamos tratando também no nosso texto, sofreu muito impacto com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, o Estatuto da Inclusão, mas isso está amparado em normas internacionais também. Uma modificação da maneira como você vê essas pessoas, né? Você não pode tolher a voz dessas pessoas com a pecha de protegê-las, né? Então, porque elas têm que ser protegidas, elas não têm voz e alguém tem que defender o direito delas. Então, a regra hoje é a plena capacidade para essas pessoas. Só não vai ser assim se tiver passado por um processo de interdição, em que o juiz, nesse processo, através de um estudo biopsicossocial, ele verifique que a pessoa realmente não tem condições de ter o discernimento para poder defender os seus próprios direitos em juízo, né? Ou tiver passado por uma tomada de decisão apoiada, né? Que a própria pessoa deficiente pode fazer o pedido. Então, a gente vê uma mudança muito grande em como você enxerga a capacidade. Mas a gente, escrevendo esse texto, a gente viu aí uma mudança muito grande, até baseada num preconceito que nós tínhamos no país, né? Até pouco tempo atrás também tinha norma que não tem a ver com a capacidade processual, mas tem a ver com capacidade, que gerava muito preconceito, porque era uma norma que dizia assim, não sei se você se lembra, tanto no Código Civil como no processo, que dizia assim, aqueles que não forem, por seus costumes, dignos de fé, não podem ser testemunhas, não podem, né, depor em juízo. Nesse digno de fé, quem que a gente juntou lá um monte de decisão. Quem que a nossa jurisprudência colocava? Prostitutas e pessoas da comunidade LGBTQIA+, etc. Então, por seus costumes, não eram dignos de fé, não podiam depor em juízo. Então, veja
como nós, nos últimos tempos, nós caminhamos, evoluímos nesse aspecto, né? Não, concordo, até que dentro desse exemplo da senhora Dignos de Fé, me veio aquele dispositivo lá, né? Mulher honesta, né? Isso daí decaiu, mas decaiu por completo, porque a influência internacional, né, estrangeira, né? Ela Exatamente. foi ingressando. Isso, professora, aí me fez lembrar aquela pergunta anterior da cidadania e da cultura, um exemplo que eu vi isso lá na Inglaterra. Que o próprio exemplo que a senhora falou, né, Dignos de Fé, e que eu complementei da Mulher Honesta, eles dizem o seguinte, né? Sabe aquele filme lá, Antes de Partir, que é com... O exemplo que eles usam é exatamente isso. Esse filme, que aqui no Brasil é traduzido como Antes de Partir, que é com Morgan Freeman, o Jack Nixon lá, que eles fazem uma lista, eles foram diagnosticados com câncer, que eles iam morrer depois, aí os caras saíram, fizeram uma lista e saíram fazendo tudo aquilo que eles tinham que fazer antes de morrer. Não sei se a senhora lembra desse filme, ou se a senhora assistiu. O nome dele em inglês chama bucket list, né? E essa expressão bucket list, ela não existe no direito, não existia até então no direito britânico. Era uma expressão tipicamente dos Estados Unidos. O filme chama bucket list. E aí eles estavam, essa questão da cultura, de ser superada a cultura, eles pegaram exatamente o que aconteceu com o termo bucket list na Inglaterra. Então eles estavam explicando o seguinte: a expressão bucket list não existia, não era uma expressão britânica, era americana. E aí, por conta do filme, os ingleses começaram, no dia a dia, a se valer dessa expressão para se referir à lista de desejos. E aí, o órgão responsável lá pela regulamento da língua inglesa britânica, o inglês britânico, eles reconheceram o termo bucket list como da gramática, como uma expressão gramatical inglesa ou britânica, né? E aí ele falou, é a mesma coisa a cultura. Então, a cultura do Brasil, no caso, testemunha digna de fé, gays, prostituta, né? E aí vem o bucket list de, por exemplo, Portugal, dizendo que prostitutas e gays são dignos de fé, e isso vai incorporando internamente, já vira um hábito entre as pessoas, como até então, né? Há 20 anos atrás, gays eram marginalizados na sociedade, né? E hoje, ainda que haja alguma resistência, mas está totalmente inserido dentro da sociedade, todo mundo reconhece os gays como, né? Pelo menos, né, Sérgio, não tem mais decisão dizendo que eles não podem depor como testemunha porque não são dignos de fé. Exatamente. E é de pasmar, assim, que a gente já teve decisão nesse sentido. Matar em nome da honra, né? Matar a mulher em nome da honra. E é o nosso bucket list. Né? Como que isso já fez parte do nosso sistema? Já tivemos decisões assim. Sim, não dá para acreditar. Não dá para acreditar. Eu vejo com muito bons olhos essa questão do transconstitucionalismo, e sempre quando eu entro na questão processual, me vem na mente a senhora. Por isso que a primeira vez que eu procurei a senhora, porque eu estava lendo um texto, porque essa questão de admissibilidade do regramento processual, muitos eles falam assim, a gente não pode, a gente tem que desapegar a dogmática procedimental, mas há que ter um norte. Há que ter um norte. Esse norte, seja por lei, seja por justiça, tem que ter um norte normativo, né? E essa questão da admissibilidade, ela é o primeiro passo a ser analisado. Porque em várias discussões sempre havia um que colocava, mas peraí, é admissível isso? Como realizar um juízo positivo dessa questão, ou desse tema, dessa... Eu achava muito interessante isso daí, falar assim, um tema que até então não era muito discutido, né? Poucas pessoas, e é por isso que eu lembrava dessa, poucas pessoas enfrentam esse tema com tão seriedade, e que dentro do processo civil constitucional é a primeira coisa que você tem que pensar. Não entro nem nessa questão de pressuposto processual, condições da ação, né? Como viabilizar o ingresso de tal questão dentro da atividade jurisdicional, né? Animal.
é sujeito de direito e capacidade de ser parte, mas ainda não é capacidade, não tem capacidade processual, né? Como fica a certos conceitos, aqui é uma coisa tão ampla que não dá uma outra gente... questão que é ligada a essa também, que nós também discutimos, é a questão do nascituro, né, Sérgio? Do nascituro. Nascituro. O nascituro, por conta da norma aqui, que é nossa norma aqui, que eles a pessoa só é sujeito de direitos com nascimento com vida, sempre se entendeu que nascituro não tinha capacidade de ser parte. Então, como é que o nascituro era defendido em juízo? Através da mãe. Você vê na própria lei de alimentos gravídicos. Sim. É a mãe que é parte para defender que, na verdade, aqueles direitos são do feto. Ela vai receber todos os direitos durante o parto, durante a gravidez, né, o pré-natal e depois o parto, que são direitos para o bebê, mas é ela que recebe, ela está como parte, ela está reivindicando em nome dela. Eu até defendo que ela é substituta processual, porque ela está em nome próprio defendendo um direito alheio, né? Mas você veja que nós tivemos um caso muito emblemático aqui no Brasil e que mudou essa concepção. Claro, a gente tem os diversos doutrinadores fazendo a teoria concepcionalista, que é desde a concepção que o feto já tem direitos, né? Mas entendê-lo como capacidade de ser parte, a gente constatou por esse precedente muito emblemático, não sei se você ouviu falar, mas ele é de conhecimento, acho que de todo mundo, que é o caso da Vanessa Camargo, Marcos Buarque e Rafinha Bastos. Lembro desse caso. Por causa de uma piada, né, que Rafinha Bastos fez para Vanessa Camargo enquanto grávida, e ela entrou com ação, mas na ação, quem era parte na ação? Vanessa Camargo, Marcos Buarque e o nascituro de Vanessa Camargo. Eu lembro disso. Eu não aprofundei, mas eu lembro desse debate. Nascituro de Vanessa Camargo. Quando o juiz fixa a indenização por danos morais, ele deu a indenização individualizada para Vanessa Camargo, Marcos Buarque e nascituro de Vanessa Camargo. Então, o bebê recebeu danos morais. E aí nós começamos a pensar que nascituro tem capacidade de ser parte e é sujeito de direitos desde a concepção. Recebe danos morais. Imagina, o bebê sofreu danos morais porque Rafinha Bastos contou uma piada, né? Ele recebeu indenização. Então, isso é muito emblemático para a gente colocar o nascituro nesse lugar de ser sujeito de direitos. Eu acho interessantíssimo. E acho que, a partir de então, temos que considerá-lo assim. Porque não é possível que ele seja sujeito de direitos naquele caso, ele teve capacidade de ser parte naquele caso, não capacidade processual, porque foi representado por Vanessa Camargo. Pelos pais, mas teve capacidade de ser parte. E aí vai considerar para esse e não para outro nascituro? Tem que considerar para todos, me parece. Sim, é abstrato, né? Aí é abstrato. Abstrato. Então, olha como a gente mudou tanto aí, né, nesse conceito, capacidade de ser parte, né? Professor, e até para contribuir para essa pesquisa da senhora, para esse trabalho que a senhora está fazendo, a senhora estava falando aí, e antes da senhora citar o caso da Vanessa Camargo, eu lembrei de um debate que nós tivemos sobre essa questão do nascituro, porque a lei, né, eu falei, o exemplo da lei brasileira, e em vários países são assim também, assim também, que tem perspectiva de direito até nascer com vida, né? E aí um ponto que foi colocado, mas eu acho que para processo civil, esse exemplo da Vanessa Camargo ele é mais interessante para nós, porque o ponto que foi colocado é o seguinte: a questão do aborto, né? A liberdade da mulher ou o direito de respeitar a perspectiva de nascer com vida, né? Então, o que gerou o debate é o seguinte: se a mulher faz aborto, ela tira a perspectiva do nascituro. Uhum. Né? E aí a gente... Eu penso sobre isso. Eu normalmente penso sobre isso. Só que essa questão do aborto, ela entra muito numa questão... Ela sai
do âmbito jurídico, ela entra na questão dogmática religiosa, ela entra em outras questões que aí tira a razão do debate, né? E aí esse exemplo que a Não, senhora mas o caso do Rafinha Bastos, que Nascituro é sujeito de direitos, tem capacidade de ser parte, e recebe danos morais, coloca uma lenha nessa fogueira aí da questão dele, porque todo mundo fala da mulher, né, com direito ao seu corpo e tal, mas ninguém olha para o lado do Nascituro como um sujeito de direitos. Ele não teria direito de dizer, olha, eu quero viver? Eu quero Né? nascer, como que ele vai ser ouvido? E eu vou Então, além, professora. essa questão coloca um holofote sobre isso também, Eu vou além, eu vou explorar o seu conhecimento nisso, porque, veja lá, o juiz fixou dano moral individual para o nascituro, que tem perspectiva de direito. E se o filho da Vanessa Camargo nascesse morto? Como é que fica essa condenação? Ela se torna nula? É passível de ação rescisória? Porque se nasceu sem vida, não tinha direito. Então, ou Vanessa herdaria a indenização? Ou iria para a mãe, exato. Mas se o juiz individualizou porque reconheceu que ele é sujeito de direito, sim, sei lá, num primeiro momento o eu penso juiz que decretou que Rafinha Bastos tinha que pagar aquele valor, então aquele nascituro tinha um crédito. Se ele nasceu sem vida, será que não passaria a herança? Ou porque nasceu sem vida, porque você recebe a herança na data do óbito, né? Sei lá. Ou esse crédito iria para o Estado para promover campanhas de respeito ao direito, à perspectiva de direito do nascituro. Não, são questões a serem pensadas. Veja quantas questões surgem de você entender que ele é um sujeito de direitos, né? Sim, sim. Sim, e ainda que a legislação brasileira não tenha esse caso específico do nascituro, né, porque nós debatemos sobre o aborto e alguém levantou lá na frente, especificamente para o aborto, que não dá para fazer uma conexão ao direito civil, processo civil. Mas, certamente, algum órgão estrangeiro deve ter uma questão relacionada a isso. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida disso. São debates, professor, e assim, já que a senhora está acompanhando bem, né, que participante de congresso, esses pontos têm que ser colocados para a gente aperfeiçoar a doutrina. É um ponto que eu quero falar. Eu já falei, além do Consinter, eu falei num outro congresso aqui no Brasil. É um ponto que eu quero debater atualmente, porque a gente teve muitas mudanças na questão da capacidade. Mudou muito. Nossa, uma coisa, alguns amigos estavam me criticando, falaram, pô, mas você sumiu, você não está participando mais dos debates aqui, você não vai mais lugar. Falei, cara, que assim, esses temas, com perdão da expressão, os temas que são debatidos nos congressos no Brasil, eu estou de saco cheio, que eu estou vendo tanta coisa assim, que é interessante, desperta aquela curiosidade, né? Aquela inquietação intelectual. Fala, não, mas peraí, como que isso seria aqui no Brasil? Como que, né? E aí eu fiquei muito focado lá. Falei, não, peraí, mas eu sou brasileiro, independente, eu sou brasileiro, então eu tenho que voltar a participar, até para poder participar. Eu estou querendo fazer aqui no nosso grupo de pesquisa um debate só sobre a capacidade. Isso é interessante. Eu acho interessante, para a gente mesmo discutir, né, essas mudanças todas. Aí eu vou te convidar também, para você participar aqui com a gente. Porque é um tema. E aí você traz a visão do transnacionais, né, dos outros países sobre essas questões, dos animais, de como é visto o nascituro em outros países, né, e até as pessoas com deficiência mental e intelectual, como fica a capacidade delas, né? Tudo isso é interessante também para a gente verificar aqui no nosso país. Não, há uma série essa questão da capacidade, eu acho que ela abre debates infinitos. Eu acho que é um instituto, que todos os institutos, com exceção da capacidade, pelo menos agora dessa visão transconstitucional, eles têm debates finitos. O da capacidade, por exemplo, nós estamos falando de aborto, a história entrou na questão do aborto, dos interesses do nascituro,
Aí a senhora entrou na questão do Rafinha Bastos, né, que entrou numa questão de direito civil. Se a gente for ampliar, a gente vai achar... assim, pode até ser finito, mas ainda a gente não conseguiu ver aonde essa finitude está. O que me fez voltar os olhos mais... Eu confesso para a senhora, eu gostava de olhar essa questão de admissibilidade, mas era mais no ponto de vista pragmático, né? Eu olhava na questão pragmática e tal. Quando eu comecei a participar dos debates, que isso me era exigido, eu falei, não, peraí, então deixa eu ir além do pragmatismo. Aí eu vi esse oceano azul, vamos dizer assim, né? Esse oceano azul profundo, né? É muito profundo. Certamente deve ter um fim mas aonde está esse fim? Por conta desses direitos que estão surgindo, né? Esse advento das redes sociais é uma coisa muito... Aí o pessoal fala de inteligência artificial, né? Inteligência artificial que está, né, tá criando composições, está fazendo regravações e tal. Será que não surge um direito subjetivo do software ou do... Sabe? A gente começa a ter um brainstorm sobre certos pontos que, se a gente olhar do ponto de vista processual, cai na admissibilidade ou na capacidade. Né? Sempre está caindo nesse ponto. E eu usei essa questão da inteligência artificial por puro achismo, né? Nunca, mas é uma coisa que pode gerar uma reflexão. Alguém levanta uma reflexão aí e aí vai ter que enfrentar esse tema para poder desenvolver. É por isso que eu estou falando, é um oceano azul. E eu achei muito interessante quando quando eu comecei a ver o alcance desse tema, né, específico do direito processual, que às vezes é passado, eu admito, né, faço minha meia-culpa, passa meio que artificialmente, sem a profundidade que deveria ter. Então é um fato... É muito interessante. E eu fiquei meio assim, aí eu falava assim, nossa, como eu sou idiota, né? Eu ficava nessa briga, ativismo, garantismo, não tem nada a ver. Eu ficava nessa briga, mas falava assim, será que não tem um meio termo para tudo isso, né? Então você ia falar com o ativismo, não tem. Você falava com o garantista, não tem. Só que você vai, tá mudo, eu não estou ouvindo a senhora. Sim, desculpa. Eu já escrevi um texto sobre a cooperação, que você também falou aqui hoje, como um meio termo entre o garantismo e o ativismo. Também acho. Mas eu sempre tive a visão de cooperação, Sérgio, um pouquinho diferente do que se teve inicialmente. A cooperação foi mal interpretada, o princípio da cooperação. Eu sempre disse que cooperação significa partes e juízes fazerem exatamente aquilo que já sabem que tem que fazer. É você atuar como você tem que fazer. Juiz cumprir sua função jurisdicional e partes cumprirem a atividade que tem que fazer no processo. Então, defender seus direitos, produzir as provas que tem que produzir. Não é produzir a prova para o outro, como alguém já disse inicialmente. Essa foi uma ideia equivocada. Foi tipo uma fake news em relação ao princípio da cooperação. Sim. Cooperação não é produzir prova para o outro, não é uma parte ajudar a outra. E não é juiz ajudar as partes. Não é ajudar, é juiz fazer o que ele tem que fazer, a função dele. Função jurisdicional, que muitas vezes envolve função social mesmo. Sim. O juiz tem que estar antenado com isso e cumprir a sua função. Então, eu sempre entendi dessa forma o princípio da cooperação, né? Eu sei que nos itens lá dos deveres cooperativos do juiz, tem um que os doutrinadores chamam de dever de auxílio, o que eu acho que aí traz uma carga de preconceito. Como que o juiz vai auxiliar? Eu e o Romeu escrevemos um texto sobre cooperação, um outro texto diferente desse aí que eu acabei de mencionar, e que nós preferimos, em vez de chamar de dever de auxílio, chamamos de dever de remoção de obstáculos. Obstáculos à efetividade da tutela. Por exemplo, o juiz tem o dever de expedir ofícios para localização de bens para serem penhorados. Isso é um dever de remover obstáculo intransponível à efetividade da tutela, que é o devedor esconder os bens para a execução não ser satisfeita. Não é um dever de auxílio do juiz para o credor. Não é, o juiz não está auxiliando.
Não, aí Está removendo obstáculos. Ele está removendo óbitos para prestação efetiva. Exatamente. Se você quiser, depois eu te mando esses textos. Ah, eu quero ler sim. Porque os dois trazem essa visão que eu tenho, Romeu também tem, que é essa visão da cooperação, não como partes alegremente de mãos dadas no arco-íris, uma ajudando a outra, e juiz ajudando todo mundo. Não é isso. Não é. É que o Lenny Streck dizia... Nossa, hoje eu falo que é ridículo, que aqui é o autor servindo café para o réu, né? Quando ele falava da pessoa. Não é. E não é processo civil do arco-íris, não é Alice no País das Maravilhas, não é nada disso. Eu tenho um exemplo prático disso que a senhora fala, de remover obstáculo, porque lá a gente também estuda, todo mundo fala, o juiz tem que fazer justiça, o juiz tem que fazer justiça. Só que não existe um estudo sobre teoria geral de justiça, né? Então, qual justiça que o juiz vai aplicar? A dele, que é uma coisa subjetiva. E lá eu li um livro inteiro sobre teoria geral de justiça. Hoje eu vejo que justiça é extremamente uma questão objetiva. Eu tinha uma concepção subjetiva de justiça. E aí você vai amadurecendo teus posicionamentos, né? Eu era radicalmente contra, escrevi textos, né, fortes, radicais contra a cooperação, e eu preciso até mudar, né, publicar algo dizendo que eu mudei esse meu entendimento, porque aí dentro desse conceito objetivo de justiça, cai nisso dentro da ética, porque justiça, objetivamente, ela é ética. É dar a cada um, não querer para os outros aquilo que eu não quero para mim, né? Uhum. A base lá na França de justiça e ética no processo é isso. E aí, um caso concreto, né? Um caso concreto, eu estava advogando e eu estou vendo que o réu não se manifestava. O réu não se... Então, saíam as decisões judiciais, eu me manifestava dentro do prazo e o réu não se manifestava. Falei, tem alguma coisa errada aí, né? E aí, contaminado por esse espírito ético de justiça, falei, não vou deixar quieto, não vou prejudicar o meu cliente, ele depois o réu que corra atrás. Só que aí eu pensei o seguinte, não. Aí eu vi que as publicações não estavam saindo no nome, porque estava assim, estava o meu nome como advogado e o nome de 3 outros advogados. Só que entrou um outro advogado para o réu e os caras deixaram 2 e não colocaram do cara, do que entrou. Do outro advogado que foi subestabelecido, sem reserva de poder. E aí eu falei assim, nossa, vou me dar bem, que a sentença veio, o cara vai perder, vai transitar em julgado, eu executo. Aí eu pensei, contaminado, né? Não sei se fiz certo ou errado hoje, olhando, mas academicamente eu fiz certo, não sei se como advogado, não. Aí o que eu fiz? Eu falei, excelência, dentro do dever de cooperação, e aí esse dever de cooperação que eu fiz é aquilo que a senhora falou, de eliminar obstáculos. Para fim do processo não ser anulado lá na frente, desde do ato processual tal, a parte não foi intimada, então refaça tudo de novo. O juiz, assim, professora, ele acolheu o meu pedido, e foi engraçado que ele me ligou, né? Ele ligou no número que estava lá, me cumprimentando, doutor, se todo mundo agisse assim, facilitava o meu trabalho. Eu falei, excelência, vou ser bem sincero, não foi para facilitar o teu trabalho, não. Foi para facilitar o meu. Já pensou se anula tudo, eu ter que explicar isso para o cliente? Mas esse caso prático meu, cai dentro... Eu acho que essa concepção que a senhora, esse conceito que a senhora deu, quebra esse preconceito. Auxiliar, vem a noção de perda de imparcialidade. Agora, quebrar barreiras, quebrar obstáculo, é objetivo. Uhum. Sai dessa questão. Não, você não vai... É o que eu entendo. Não, muito genial esse entendimento da senhora. O Romeu que teve essa ideia. O Romeu foi me orientando, né? Ele é aqui do nosso grupo de pesquisa também, não pôde participar hoje, mas ele que teve essa ideia. Mas a gente pode fazer depois algum outro evento que a gente discuta também a questão da cooperação de novo. Sempre é muito importante. Eu vou aqui... devido ao adiantado da hora, vou Nossa, terminar aqui, mas só para parar a gravação, tá bom? Não, tá bom. Então, nossa, eu não vi que era quase 1 hora. Esqueci. Então, eu gostaria, assim, de finalizar o nosso evento de hoje,
agradecendo a participação do querido amigo Sérgio Almeida Ribeiro e dizendo que conto com a sua contribuição em outras oportunidades, porque eu gostei muito, tá bem? Nossa, professor, eu também adorei e, como falei no começo, me senti muito honrado.